Boa tarde, amigos, seguidores do site Observador Regional. Aqui quem fala é o prefeito Ney do Braga. E eu venho de público fazer um convite e estender então para a nossa Semana da Pátria agora. Começa então com o acendimento da chama no túmulo então do Tiziano Capra, saudoso Tiziano Capra. Por que foi escolhido então, se me perguntarem, o túmulo, ou seja, do saudoso Tiziano Capra? Pela história. Eu sempre tenho dito que as pessoas passam e a história fica. E a história do Tiziano Capra é uma história de honestidade, uma história de trabalho. Foi o único alfaiate na cidade de Braga, criou uma família, todos honestos, todos trabalhadores. Então eu achei que merecia Tiziano Capra então receber essa homenagem da pessoa que deixou marca, deixou história no nosso município. Bom, eu sou Valdir de Siqueira Capra, mais conhecido como Chico. Tenho a minha irmã mais velha aqui da família, a Elenir de Siqueira Capra, que é também conhecida como Tita. A minha irmã Beatriz, que tem também conhecida como Tuti. Temos como pai Tiziano Lastimate Capra e Helena Capra, de Siqueira Capra. Somos nós três de uma família de 6 filhos. Nós três nascemos em Criciúmal. A Tita a mais velha, eu o segundo, a Tuti então a terceira. E depois aqui no Braga então nasceu mais 3, que é o Valmor, que tem o apelido de Gringo, e a Beronice, que leva o apelido de Nice, e o nenê da casa, o Valdez, que tem o apelido de Tatinha. O pai é uma família oriunda da Itália, e nossos bisavós vieram da Itália. Então os pais do meu pai, meus avós, se espalharam pelo Brasil e eles vieram parar em Ilópolis, Rio Grande do Sul. Ali foi onde nasceu o pai. E depois se dirigiram para a cidade, para a localidade de Porto Mauá, onde ele arrumou uma namorada, que foi a mãe. Casaram-se e depois, então, depois de casados, um certo tempo, vieram para a cidade de Criciúmal, onde ele exercia a função de alfaiate, e ficamos ali por muitos anos em Criciúmal, até que nascemos nós três ali. Nós viemos para Braga em 1957. A intenção da família, o dele e da mãe, era ir com destino a Pato Branco. Mas, porém, chegando em Braga ao entardecer, então não tinha como seguir viagem. E ficamos para pernoitar e partir no outro dia para um destino a Pato Branco. E então, indo ao comércio, aí, naquela época se falava comércio, para buscar mantimento para a família, se encontrando com o pessoal ali, no caso da vila, naquela época da vila, tinha o seu Hermosilo, seu Floriano, seu Adelarmo Nunes, também na época, né? E tantos outros. Então, ele se apresentou como alfaiate e dali então eles mesmos questionaram e não deixaram que nós fôssemos embora, porque na região não existia alfaiate. E assim foi feito e aqui ficamos até hoje. Bom, quando a gente chegou, além do serviço normal dele, ele foi convidado a trabalhar, assim, como é que vou te dizer, no econômico do hospital. Ele cozinhava, ele atendia, né? E a mãe, o antigo Hospital Santo Antônio, que era gerenciado pelo Dr. Luiz Furtado Fabrício, na época. Hoje está o CTG, naquele lugar. Depois ele fez parte da Sociedade do Gaúcho, né? Foi membro da Sociedade do São Luís, da igreja, era festeiro, era carnavalesco. Ele participava de tudo. Fez muito empenho para a emancipação do município. E também, a gente estava se esquecendo, ele foi econômico do CTG, que é da saudade. Foi. Na época em que o Júlio Scherer era o patrão. E no Esporte Clube Gaúcho, ele foi um
dos que pregou as primeiras tábuas quando o estádio foi rodeado de tábuas. Ele foi um dos que contribuiu para isso também. A lembrança que eu tenho do meu pai são muito boas, né? Uma lembrança doce. Ele criou nós com um rigor que na época os filhos eram criados, né? O que eu lembro assim, dele é que Natal, Páscoa, ele sempre presenteava a gente, né? Eles faziam, tipo, as bolachas, coisa que hoje não, né? Talvez é uma coisa comum, mas na época ele fazia tudo escondido, ele e a mãe. Nós não sabíamos de onde vinham as bolachas, daí ele fazia um coração para cada filho. E pintadinho, né, tudo assim, isso são coisas que... E sempre nós ganhávamos um presentinho, uma boneca, são coisas que na época não era normal. Fácil de ter, né? Então, o pai, as orações, sempre na hora do almoço, antes do almoço, nós tínhamos a oração. Sempre, né? Sempre todos sentados na mesa, não era sagrado. E uma coisa que ele era devoto, que eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho a oração do São Judas Tadeu. Tá? Super demolindo assim. Ela era fixada num quadro na parede. Então, a espiritualidade familiar veio de berço, né? E ele sempre... Uma das lembranças boas que tem do pai é das pescarias. Porque era o xodó dele, era pescar, né? Eu sempre junto, então ficava um pouco frio, eu sempre tinha uma capa, então ele abria aquela capa, eu deitava no meio da capa e ele me cobria. Outra coisa que eu me lembro muito bem do pai, assim, quando ele ia, naquela época eles iam para a Argentina fazer compra, então quando eles vinham de volta eles traziam uma chupetinha doce, tipo um caramelo, né? E pão d'água para a gente comer aquilo, para nós era uma enorme alegria. E assim como o pai, não, carregamos muito dele. O nosso caráter, Específico não tem, porque todos os momentos foram marcantes, não adianta. Como toda família, a vida é sofrida, né? Mas aquele sofrimento... Era companheiro. Não tinha Porque eu lembro que eu amanhecia trabalhando junto com ele, fazendo tudo na lamparina. O trabalho de costura, os alinhavam, pregar botão, fazia as calhas, tudo eu fazia com ele. Enquanto ele estava na máquina, eu estava na mão. Tudo em lamparina, porque não tinha luz. E uma das questões que ele um pouco ficou triste comigo, assim, não diretamente comigo, assim, mas pelo acontecimento que ele queria que eu fosse militar. E eu queria aprender a profissão dele. E ele não quis me ensinar. E não ensinou porque ninguém. ele queria que eu fosse militar. E ele foi de tanto azar, sem sorte, que no ano em que eu me alistei, daquele ano em diante o Braga já não foi mais servir. Ele queria de toda maneira que eu fosse me alistar em outra localidade. Só que não tinha mais como. Um ponto bastante importante é referente aos estudos. Ele sempre insistiu que nós estudássemos, mas Não tinha condições? não ouvia. Então, na época, eu estudava, ele pagava 25 cruzados, acho, por mês no seminário, para a gente estudar. Mas, por exemplo, não dei tanto, não sabia que ia ser mais tarde fazer falta o que ele dizia, né? E outra coisa que ele sempre insistia, porque ele falava o italiano. Em vez de nós aprender o italiano, nós ria, verdade. Né? Hoje seria uma coisa muito importante na nossa vida, né? E como esposo, indiscutível. Gostava de jogar canastra, os dois. Inclusive ensinaram nós filhos a jogar canastra para poder eles ter companheiro com eles, né? E sempre que podia, ele estava ajudando a mãe no serviço doméstico. Foi. Bom cozinheiro. Às vezes ele me disse, pega o anzol e vai pescar lambari para fazer isca
para nós ir pescar à noite. E eu fui de tanto azar que aquele dia eu não consegui pegar um lambari e existia muito peixe. Ele me deixou um bom tempo sem ir pescar, de castigo, porque eu não peguei a isca para ir pescar. E daí, quando ele me liberou para ir pescar, ele disse, hoje tu vai pescar lambari para nós ir pescar à noite. Tá bem, pai, então eu posso ir? Pode. Só que tu vai pegar a unha, tu não vai com o anzol. Né? Não, mas pai, mano, não, tu vai pegar a unha. Tá, então eu fui na cascata, na cachoeira ali. Só que quando eu cheguei na cachoeira, ele já estava ali, ele saiu na minha... Eu fiquei, sei lá, intertido e ele já estava na minha frente, ele, me esperando então com um anzol para mim pescar com ele. Assim, ó, para mim, era... eu convivi com o meu pai até uma certa idade, né? Depois eu fui morar com meus padrinhos em Coronel de Castro. Daí, então, com 15 anos eu desisti de morar com eles e voltar para casa, né? Daí fui trabalhar junto com a mãe como copeira do hospital. Mas o que eu quero contar para você é que um dia daí eu conheci o Afonso, né? Ele era seminarista, eu contando para essa aqui, nós limpando a casa, nossa casa era tábua bruta, era esfregado de aço, sabugo, daí, e eles tinham o hábito de dormir meio-dia e eu de papo com aquela ali. Quando eu vejo, ele disse, tu vai me pagar. E eu sou o padrinho do Afonso, da ordenação dele. Você vai tirar a vocação. E daí tinha o mandiocal, eu corri o mandiocal abaixo para escapar dele. Mas não ajudou, né? E uma das recordações boas da família era na hora da refeição, né? Então, juntava o casal, o pai, a mãe, mais 6 filhos em roda uma mesa, né? Esse momento ali era... Era bonito. Ainda mais com a polenta no meio. Hoje em dia, assim, ó, uma criança diz, eu não quero tal coisa, não gosto. Mas você experimentou para dizer que não gosta, né? Então ele não aceitava que a gente não comesse tal coisa sem ter experimentado. Ele disse, como é que vão saber? Hoje em dia não, eu sei pelos meus filhos, pelos netos. Não quer, então parte para outra coisa, né? Inclusive a Tita aprendeu a comer beterraba desse jeito. E ela dizia, isso aí é puro sangue no prato. Você já comeu, Tita? Não, mas então vai comer. Foi ou não foi? Eu acho. E ele também era uma pessoa muito séria, né? E rígida com os filhos. Assim, digamos, se ele tivesse sentado com eles e chegasse uma visita, ele não falava nada. Ele só olhava. E nós simplesmente saía, porque não... A gente, era assim que a gente foi criado, né? E o sistema era assim. Então, a gente tinha que obedecer às regras e pronto. Mas a gente não se queixa nem um pouco de ter sido criado dessa maneira. O pai faleceu em 22 de janeiro de 1982, 57 anos de idade. Ele estava preparando uma festa, uma janta, porque o gringo tinha vindo. Tinha recebido a visita de um filho que tinha ido morar para fora. E a felicidade era grande naquele momento. E infelizmente Não chegou a terminar a comida? Não chegou a terminar a comida porque infartou. Nossa, uma morte súbita. Uma morte súbita, e assim foi. Deus quis assim, e assim ele fez. E no momento foi difícil, foi um bom tempo, até hoje está sendo. Mas aquilo que ele deixou para nós foi bom demais. Aprendemos bastante e o suficiente para que também nós pudéssemos criar os nossos filhos da maneira como nós fomos criados.